Imaginem um lugar no qual ninguém havia jamais visto um elefante. Imaginem que alguém resolve levar um elefante à noite e coloca numa tenda escura para que todos saibam o que é esse animal. As multidões se aglomeram em frente à tenda. Todo mundo quer saber que bicho é esse que chamam de elefante. Vamos lá ver. E, como estava escuro, as pessoas que vão entrando só podem confiar numa coisa, no seu toque, e mais nada. Então cada um vai entrando e vai tocando num pedaço desse grande animal que nós chamamos de elefante. Um dá um abraço na pata e diz: meu Deus, esse animal que chamam de elefante parece uma grande coluna. O outro toca na tromba e compara o elefante a um grande tubo. O terceiro toca nas orelhas do elefante e acha que esse elefante, esse ser que chamam de elefante, é como um grande leque. Por fim, um passa as mãos nas costas do bicho e diz: não, isso que vocês chamam de elefante é achatado como um sofá. Não é isso que nós fazemos o tempo todo. Fazemos especialidades e criamos especialistas, cada um vendo um pedaço da realidade. É como se o vasto universo, as vastas áreas do saber fossem possíveis compartimentar em pedaços pequenos. Nós olhamos para as coisas, damos nomes para elas, criamos rótulos e nos sentimos confortáveis com isso. Cada vez sabemos mais e mais coisas sobre menos e menos coisas. É como se tivéssemos criado uma ditadura da especificidade. Somos especialistas da especialidade, da especialidade, da especialidade. E enquanto uns 100 anos atrás, sábio era quem sabia de muita coisa, hoje o esperto é aquele que sabe muito de uma coisa só. É como se, na realidade, é como se nós andássemos fazendo uma coisa e uma coisa apenas, cavando buracos. Desenvolvemos a fabulosa arte de cavar buracos. Tudo o resto à minha volta é um fosso infindável, do qual eu não entendo nada. E esse é o único ponto do universo no qual eu me sinto bem. E se eu me atrever a levantar uma perna, alguém logo lá no fundo da sala vai dizer: não, cuidado, você vai cair porque essa área não é tua. E se eu resolver levantar a outra, eu posso me desequilibrar porque eu não entendo da outra. E chamo isso zona de conforto. Quando eu esqueço que na realidade é a minha zona de conforto, não porque eu entendo muito dessa coisa, mas é porque eu não entendo de mais nada. E obviamente, onde eu entendo, eu me sinto confortável. Não é isso que fazemos nas nossas relações. Achamos que a nossa área do saber, a minha especialidade da especialidade da especialidade, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, é, comparado aos outros, no mínimo, a única coisa certa. E os outros, que são diferentes de mim, que pensam diferente de mim, que agem diferente de mim, estão, digamos, politicamente correto, incompletos. São formas de pensar, no mínimo, incompletas, para não dizer outra coisa. A nossa sociedade é feita dessa forma. Existe um texto de um autor italiano, Gilberto Nucci. Ele diz que todos nós pela vida é como se estivéssemos, toda a humanidade, todos os 6, 7, 8 bilhões de pessoas no mundo, em fila indiana. Uns atrás dos outros, carregando duas coisas apenas conosco. Um saco à frente e um saco atrás. No saco da frente, cada um de nós carrega as nossas qualidades boas, as nossas virtudes. E no de trás, adivinhem, os nossos defeitos. E andamos pela jornada da vida, orgulhosamente, segurando perto do peito o saco das qualidades e comparando com os defeitos do pobre coitado que está à nossa frente. E dizemos: uau, eu sou muito bom, não sou? Esquecendo que o de trás acha exatamente o mesmo de nós. É aqui que talvez a frase de Jung faça um pouco mais de sentido. Ele diz que todos nascemos originais, mas morremos cópias. De certa forma, vamos nos tornando cópias uns dos outros, fazendo exatamente o que o outro faz. Apontamos o dedo.
Dizemos que o outro não estica o braço para nos pedir ajuda, mas quantos de nós realmente esticamos o braço para dar ajuda? Raros de nós paramos para pensar que se uma pessoa tem 1.500 defeitos e uma única virtude, é nessa virtude que eu tenho que focar. Não, eu foco nos 1.500 defeitos, é muito mais fácil, estatisticamente falando, não é? Se a gente focasse naquela virtudezinha, a gente poderia ir ampliando no relacionamento com outra pessoa e ajudando, inclusive, a outra pessoa, esticando o braço. É um pouco isso que nós fazemos. Naquele ponto em que eu estou sozinho, no meu universo, na minha pequena caixinha, o que eu faço? É politicamente correto dizer que cada vez mais a Terra é um só país, então eu aceito a diferença. Claro, desde que o diferente esteja lá, longe, no outro pedacinho do universo, longe de mim. Eu estou aqui, e o diferente lá. Opção número 1. Opção número 2 para aceitar a diferença. Desde que o outro seja diferente como eu sou diferente. Não vale ser diferente de mim, tem que ser como eu sou. Mas aí a gente tem um problema. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Vocês já repararam que quando nós temos brigas, a maioria das vezes, não sempre, a maioria das vezes, quando discutimos com alguém, cara, eu não gosto daquela pessoa, como é que se fala, os santos não batem. Por que isso acontece? Já pararam para pensar? A gente odeia aquela pessoa, despreza aquela pessoa, é insuportável, e alguém de fora da relação diz assim, você já reparou como vocês dois são parecidos? Aí, peraí, a gente não aceita o diferente, a gente não aceita o igual, porque o igual vai ficar nesse pontinho do universo aqui, a volta é o buraco, nesse meu pontinho pisando os meus pés. Não dá certo. Então, cada vez mais, estamos numa sociedade o quê? Egocentrada. Eu não digo narcisista nem egocêntrica, eu não vou entrar nessas questões psicológicas. Eu digo egocentrada, centrado em mim mesmo, naquilo que eu quero, naquilo que eu posso, naquilo que eu faço. Eu. E é assim que vamos naquela fila indiana, segurando orgulhosamente as nossas qualidades positivas e comparando com as negativas do da frente. Talvez por isso os Salmos ganhem um novo sentido aqui. Há uma passagem do Velho Testamento que diz que nós caminhamos pelo vale das sombras. Mas se quisermos sair do vale das sombras e entrarmos no vale da busca, a busca pelo conhecimento, precisamos de um corcel, de um cavalo. O corcel deste vale é a paciência. E reparem que eu digo paciência, eu digo corcel da paciência. Se eu dissesse paciência só, eu poderia pensar, ele quer dizer ficar em casa esperando o mundo acontecer, o tempo passar com o controle remoto na mão, é paciência. Errado, isso é indolência. Paciência é um corcel, é quando a gente levanta e assume o nosso destino. É quando nós agimos, procuramos, o vale da busca é o vale da procura. Como aquela história oriental em que o apaixonado é encontrado nas areias do deserto peneirando, e os amigos perguntam, o que fazes? Ele diz, com lágrimas nos olhos, busco a minha amada. A tua amada? Se a tua amada é feita do puro espírito, tu a procuras nas areias do deserto? E ele responde muito sabiamente, procuro-a em todo lado, em algum lugar hei de encontrá-la. Não é isso que nós fazemos arrogantemente? Achar que o nosso objetivo, a nossa meta, a nossa ciência, o nosso conhecimento, o nosso amor, está lá em cima, no mundo etéreo. E não nos damos ao trabalho de procurar nas substâncias mais simples da vida, algo mais humilde como a areia do deserto? Não. E quando encontramos o nosso ser amado, que pode ser a nossa pátria, pode ser a nossa profissão, a nossa vocação, pode ser a pessoa, a ciência, a especialidade da especialidade da especialidade, entramos no vale do amor e convivemos com esse amor. Só que tem uma vantagem e uma desvantagem. A grande desvantagem é que onde o fogo do amor flameja, converte em cinzas a colheita da razão. Eu não vejo bem as coisas, não entendo bem as coisas. Eu estou tão inebriado pelo fogo do amor que eu não consigo pensar direito. O amor é tão poderoso que dá tanto poder a uma simples aranha, metaforicamente falando, que pode prender uma fênix na sua teia. Agora imaginem que vocês são essa fênix e conseguem se libertar dessa teia do amor cego. E passam para o vale do conhecimento. E o amor cego se transforma em sede de conhecimento.
E eu quero saber mais, compreender mais. As coisas começam a encaixar, começa a compreender a relação entre as coisas. E quando isso acontece, chegamos ao quarto vale dessa primeira fase. O vale da unidade. As coisas se encaixam, fazem sentido. Percebo que as ciências, todas elas, dizem as mesmas coisas com nomes diferentes. Analisam os mesmos fenômenos de pontos de vista diferentes. Lembram da história do elefante, que eu disse há uns 8 minutos, 6 minutos atrás? Há uma versão da história que diz assim: pena que ninguém lembrou de trazer uma lanterna. Tão simples quanto isso. Nós insistimos em ficar no nosso mundinho pequeno aqui e dizer que essa perspectiva é a única válida e todas as outras estão erradas. E ninguém lembra de acender a luz. O vale da unidade é perceber que o elefante é mais do que a soma daqueles pedaços. O vale da unidade é perceber a relação entre as ciências, é perceber a relação entre as pessoas de tal forma que se eu sirvo uma parte da humanidade é como se eu servisse a humanidade inteira. O vale da unidade é aquilo que Viktor Frankl diz, que é perceber que o ser humano não é só um corpo com necessidades e instintos. É uma mente com necessidades e instintos e é uma alma com necessidades e instintos. São as três em uma só. O vale da unidade é tal que as palavras de Pezeshkian passam a ter sentido. Eu já não quero trabalhar sozinho, eu quero trabalhar com os outros. Pezeshkian diz: quem trabalha sozinho, adiciona. Quem trabalha em grupo, multiplica. É aqui, nesse momento, que nós entendemos que é a coisa mais fácil do mundo é fazer uma especialidade da especialidade da especialidade. É fácil fazer um doutorado sobre seres humanos. É muito fácil fazer um mestrado com seres humanos. É fácil fazer uma graduação pensando em seres humanos. O complicado, o grande desafio que temos à nossa frente é de sermos seres humanos que também fazem graduação, mestrado e doutorado. No Vale da Unidade, nesse TEDx, nós compreendemos que palavras como estranho, diferente, estrangeiro, já não fazem sentido. No Vale da Unidade, a Terra realmente é um só país. Vamos fazer um exercício aqui. Repitam comigo. A Terra é um só país. No Vale da Unidade, nós compreendemos que a Terra é um só país. E os seres humanos, seus cidadãos. Muito obrigado.